muitos homens e mulheres de Deus terão dificuldade de ver as promessas de Deus sobre o seu ministério se cumprindo na terra. Por quê, pastor? Por causa das renúncias, dos sacrifícios que precisam serem feitos. É isso mesmo. Por quê? A gente chega a imaginar que estas pessoas que são chamadas por Deus para fazer grandes obras não precisaram fazer grandes sacrifícios. E a gente fica naquela ilusão de que quando a vida melhorar para nós, quando nossos filhos estiverem grandes, quando nossos filhos estiverem estabilizados, quando a nossa vida estiver equilibrada financeiramente, então Deus vai nos chamar. Porque Deus não é irresponsável, não é, de nos chamar no momento em que nós temos uma família para cuidar, no momento em que nós temos uma empresa a tocar, no momento em que nós dependemos do negócio que fazemos, dependemos do trabalho que exercemos no dia a dia, uma vez que nós seremos expostos e que vão nos chamar de irresponsáveis, preguiçosos, não é verdade? Que vão nos chamar de loucos, que não deveríamos termos nos casados, que vamos contrariar as nossas famílias, que vamos contrariar os nossos amigos, os nossos parentes, que vamos contrariar os nossos anciões, os nossos sogros, as nossas sogras, os nossos pais, os nossos tios, os nossos líderes, os nossos mentores, aqueles que nos educou para ser bons pais de famílias, boas mães de famílias, bons filhos, boas filhas, bons genros, boas noras, bons netos. Então, nós seremos expostos se nós simplesmente ouvirmos a voz de Deus. Mas será que Deus não sabe que nós somos tão compromissados, que nós somos tão enrolados, né? Que nós temos tantos afazeres que nos enrolam, que nos prende, que não nos deixa ser livre para fazer a sua vontade? Será que Deus não sabe disso? Sim, Deus sabe. E porque ainda assim Deus nos chama? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos vocacionou. Agora, haverá um medo entre ouvir a voz de Deus e deixar tudo que nós temos. Por quê? Porque às vezes a sua família vai te acompanhar, mas contrariada. Às vezes os teus filhos vão te acompanhar contrariados, esperando a primeira oportunidade para eles tomarem rumo na vida deles. E isso é doído para um pai. Até porque o coração de alguns filhos vai ter o sentimento de que foram abandonados pelo pai para fazer a vontade de um Deus que o seu pai não está vendo. Não é verdade? Ou seja, simplesmente vão carregar a dor do abandono. Vão carregar a dor da rejeição. Ou você pensa que não é assim? Ou você pensa que todos os pastores, que todos os profetas têm a sua família com o coração na profecia que Deus deu para aquele homem? Não. Na promessa que Deus entregou para aquele homem? Não. Às vezes, a maioria dos familiares são contra. Acha uma loucura, acha um devaneio. Mas aquele homem, ele tem a certeza de que Deus o vocacionou, o chamou para um grande ministério. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, a vida de um profeta é muito difícil. A vida de um homem que recebe uma chamada é muito dolorida. Porque, naturalmente, Deus chama pessoas ocupadas. Você pode perceber que todos os homens da Bíblia eram homens ocupados. Alguns homens de negócios, alguns, a família dependia daquele negócio que ele fazia para suprimento da família. E mesmo assim Deus chamou. Você está entendendo? Deus chamou. Mesmo assim Deus chamou.
O primeiro profeta da Bíblia, o primeiro pastor da Bíblia, ele estava ocupado, ele estava literalmente trabalhando, foi Moisés. E quando Deus chamou, ele teve que deixar para trás tudo. Ele tinha tudo em suas mãos, ele havia fugido da terra a qual agora Deus mandava ele voltar. Você está entendendo como é os mistérios de Deus? Moisés tinha esposa, Moisés tinha filhos pequenos, Moisés tinha sogro, Moisés agora cuidava de um rebanho, ele tinha um rebanho para cuidar. Ou seja, Moisés não era uma pessoa desocupada, mas Deus queria Moisés. A vontade de Deus era soberana. E para entender essa vontade, meu irmão, minha irmã, se você vai querer que as promessas de Deus cumpram-se na sua vida, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que sofrer rejeições. Você vai ter que sofrer perseguições. Você vai ter que sofrer abandono. Você vai ter que carregar o vitupério. Senão não vai dar certo. Porque Deus não chama desocupados. Deus não vai deixar você ficar riquinho, dar estabilidade para sua família, faculdade para os seus filhos. Deus não vai tocar no coração de todo mundo para compreender. Muito pelo contrário. Às vezes, você é tido como vagabundo, como preguiçoso. Você está entendendo? Como andarilho. Você está entendendo? Como aquele que não quer fazer nada na vida, que arrumou uma desculpa para não trabalhar. É isso que você vai ser. Ou você acha que todos vão te ver como profeta, que todos vão te ver como homem de Deus? Todavia, se você quer viver a promessa de Deus, você vai ter que sofrer e entender que a voz de Deus, a promessa de Deus é soberana. E quando Deus te abençoar, quando as promessas se cumprirem, todas estas pessoas que hoje são contra, que hoje criticam, que hoje te vê como andarilho, como vagabundo, como alguém que está se escondendo para não trabalhar, como irresponsável que não cuida direito da família. Sabe o que vai acontecer? Todos eles lá na frente vão ver Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai te prosperar e todos vão estar à roda da tua mesa. Aquele sentimento lá atrás vai ser esquecido, porque agora todos estão na bênção. Ou seja, se você deixar de fazer hoje, pelas coisas que te prendem, e pelos sofrimentos e provações que você vai passar, você não vai viver lá na frente o que Deus está reservado para você. E outra, a tua família não vai usufruir de todas as promessas que Deus fez para ela, porque hoje você se